Bom dia, bom dia. Obrigada, tá, meninas, pelo carinho de sempre, tá? E hoje, então, eu vou falar sobre o lançamento, que é a linha MK-NEM, né? Daí eu queria primeiro destacar por que tem a linha MK-NEM, por que tem linha específica para homens, né? Porque as características da pele masculina têm diferenças bem significativas. Então, vou listar aqui algumas, tá? Então, vejam, primeiro, lembra que eu já tinha falado que nas mulheres o cabelo é extremamente importante. Nos homens, né, o que se chama maquiagem natural dos homens é a barba, né? Então, sempre quando a gente vai atender os homens, né, a gente tem que falar, tem que focar em coisas que fazem parte do dia a dia, os desafios do dia a dia. Um dos desafios dos homens é a barba. Então, começar sempre pela questão da barba é uma conexão imediata com o público masculino, tá? Então, eu digo para vocês porque eu tenho muitos clientes homens de limpeza de pele, né? Então, quando eu já sempre foco assim, como é que tu cuida da barba? Tu tem muita irritação na tua barba? Como é que tu usa? Que produto tu usa para barba? Eu nunca começo por, tu usa produto para cuidar de rugas, para prevenir rugas? Com os homens isso não funciona, tá? Então, com os homens sempre tem que começar pela... Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tá, então tem que começar sempre pelo desafio do dia a dia. Qual é o desafio dos homens no dia a dia? A barba, tá? Então, esse é um argumento-chave para conectar o homem a produtos de cuidados, tá? Então, vejam, as diferenças dos homens, tá? Da pele masculina é biológica. Então, a primeira diferença é hormonal. Os homens têm como o hormônio, né, chave é a testosterona. A testosterona, ela é responsável pelo aumento da oleosidade na pele, né? Então, a testosterona, ela estimula a glândula sebácea, então, consequentemente, os homens, geralmente, eles têm a pele bem mais oleosa, mesmo que tenha a pele desidratada, tá? Então, é outra coisa. Eles podem ter a pele oleosa e desidratada. Então, a questão hormonal. E vejam, os homens, eles começam a envelhecer a partir dos 40 anos, que começa a decair os níveis de hormonal, que é a testosterona, tá? E nas mulheres é a partir da menopausa que tem uma perda significativa, né, da ação do hormonal, que é do estrogênio e da progesterona. Só que a diferença é que nos homens, tá? Começa aos 40 anos, só que a perda hormonal é lenta, muito lenta. E nas mulheres, a partir dos 40, a partir da menopausa, essa queda é brusca, né? Na questão hormonal. E isso muda muito tudo nos tecidos, tá? Então, vejam, a epiderme dos homens é 20%, mais ou menos 20% mais espessa que a das mulheres. Tá? Então, os homens, eles têm a pele, ela é mais resistente, por quê? Porque tem o peso dos pelos. Então, os homens têm muito mais glândulas sebáceas, muito mais pelos, né? Então, isso é- a natureza é sábia, né? Então, os homens têm muito mais pelos, têm os ossos mais densos, eles têm a estrutura da pele, né? Como o colágeno e elastina é muito mais resistente, é mais protegida, porque o homem tem a pele, a epiderme, que é a barreira cutânea, né, que protege a estrutura da pele, ela é bem mais grossa e tem pelos. Então, nos homens, essa estrutura é muito mais protegida, tá? Então, vejam, tem os poros nos homens são bem maiores, produzem mais sebo, maior quantidade de glândulas sebáceas, né? O que pode obstruir os poros. Como a epiderme é mais espessa, os homens têm muito mais células mortas. Então, a possibilidade de obstrução de poros é muito maior. Então, acumula muito mais células mortas. Os homens, eles podem suar o dobro do que as mulheres, certo? Então, e o grande desafio dos homens é o barbear, certo? Então, o barbear, a pele quando é mal cuidada, o barbear, ele pode deixar microlesões na pele, né? E isso vai se acumulando, a pele vai ficando irritada, né? Então, o barbear é o grande desafio dos homens, né?
seja quem usa barba ou quem faz a barba todo dia. Aí, assim, ó, então vejam, na verdade, a pele dos homens, quando ela não é cuidada, pelo menos os cuidados básicos, essas microlesões, elas vão se acumulando cada vez mais, né? Então, vejam, aí nós temos, na primeira imagem, nós temos a pele e o pelo, né? Então, vejam que o pelo, né, ele é um meio externo, ó. Então, no pelo, é como se fosse a epiderme, que ela vai até a derme, certo? E ali é onde tem o pelo. Então, ele é um meio externo, certo? Onde tem o pelo e onde tem em anexo a glândula sebácea. Então, aí no poro é onde acumula sujeira, acumula células mortas, e nos homens eles têm muito mais poros, né? Então acumula muito mais células mortas e mais impurezas nos poros, tá? Então vejam que as características da pele dos homens é bem diferente das mulheres, tá? Então vejam, aqui nós temos o formato dos fios. Então, os homens, a barba pode ter um fio mais grosso, pode ter um fio médio e pode ter um fio encaracolado. Tudo isso faz diferença no cuidado, tá? O homem que tem um fio mais grosso, o que acontece? A dificuldade no barbear é muito maior, né? Então, em todos os fios, precisa de algum ingrediente que amoleça esse fio e que faça uma camada fina na pele para deslizar, que deslize o aparelho e não cause lesões na pele, microlesões, certo? Então, vejam, na próxima imagem, nós temos o fio, tá? Ancorado primeiro, é na próxima imagem. Nós temos um fio ancorado. O fio ancorado é aquele que ele fica certinho para nascer, certo? Para romper, sair na pele e crescer. Isso se chama um fio ancorado, tá? Então, quando faz a barba, quando corta o fio, o que acontece? Se não contrai o poro e deixa o fio ancorado e não higieniza a pele, o que acontece? Ali fica o poro aberto, o fio vai nascer dobrado para dentro e ali vai encher de bactérias, certo? Sem contar os aparelhos às vezes não são higienizados de forma adequada, né? Fica resíduo de sangue, resíduo de pele, né? E fica ainda num lugar úmido, né? Que é o banheiro. Então, vejam que tem algumas dicas para os homens que elas são importantes, porque os homens, na verdade, quando eles têm foliculite ou pseudo-foliculite, que a gente chama aqui na barba, né? O que acontece? Os homens nem se dão por conta, às vezes eles vão lá, passam qualquer coisa, passam um produto que tenha álcool, que vai secar muito mais a pele, vai deixar o poro mais escancarado ainda. Então, tem algumas dicas que às vezes os homens nem sabem. Eu sei porque quando eu falo para os clientes algumas coisas, eles, pô, eu nem sabia disso, agora eu vou ter um pouco mais de cuidado. Entende? Então, quando tu foca no problema principal, o homem se interessa, a gente cria uma conexão, porque geralmente, quando se fala em cosmético, né, é muito voltado para as mulheres, concordam? Então, para Sim. os homens, a gente fala muito em ruga, em maciez da pele, e às vezes os homens, tu falando isso no início não conecta. O que conecta é tu falar, tu dar dicas de coisas do dia a dia. Depois, sim, aí tu vai encaixando os outros produtos. Vou dar algumas dicas hoje, né? De que produtos a gente pode acrescentar na linha Micamen. Não está aparecendo a outra imagem para mim, Rose, que é do pelo da foliculite, que é a Tá, próxima. já passei, Mary, já passei. Tá aparecendo aí para ti? Agora, passei agora o slide para os tipos, né? Que são 6 tipos de. Mas acho que aqui não tem necessidade da gente detalhar esse, eu acho. Os tipos Tá. de. Não, aí são só os fototipos, tá? Os Ah, os fototipos, assim, fototipos. ó, os homens também têm a pele clara, têm a pele mais frágil. Quanto mais clara, mais frágil, mais é necessário o protetor solar, tá? Quanto mais frágil, quanto mais clara a pele, mais frágil ela é, igual sendo de homens, certo? Então precisa de mais hidratação, precisa de protetor solar também. E os homens que têm um fototipo mais escuro, qual é o problema? É a hiperpigmentação pós-inflamatória, é a foliculite, aonde fica o pelo encravado, ali cria uma mancha escura. Então, isso é muito comum na pele de homens, nas peles mais escuras, né? Então, às vezes eles têm e eles nem sabem direito por que é, né? E como prevenir, certo? Tá. Então, na verdade, a linha MK-Men,
Outra coisa, assim, ó, os homens têm dificuldade em usar protetor solar porque tudo eles acham oleoso, e um ponto bem importante que é a atividade laboral dos homens, tá? A atividade laboral, mesmo hoje as mulheres exercendo algumas atividades que eram exclusivas dos homens, mesmo assim os homens eles são mais expostos a partículas mais agressoras para a pele, tá? Mesmo assim, os homens ainda são mais expostos, tá? E outra coisa, no Brasil, os homens são campeões em câncer de pele, tá? Muito mais do que nas mulheres. Então, essa informação eu sempre dou para os meus clientes, porque os homens têm áreas muito mais expostas, tá? Então, orelha, a nuca, ou se é calvo, o couro cabeludo, né? Então, os homens têm áreas muito mais expostas do que as mulheres, tá? Então, hidratação e protetor solar é uma coisa indispensável para os homens. Quando se fala em câncer de pele, problemas assim específicos que são dos homens, os homens sempre se interessam. E outra, os homens, quando começam a usar cosméticos, eles são mais disciplinados, eles são bem disciplinados, tá? Para usar. Quando indica uma coisa que ele aprova, que ele gosta, que se encaixa na rotina dele, eles são bem disciplinados para usar. E aí, assim, ó, nós temos, então, essa linha aí que a Mary Kay lançou agora, né? Então, é uma linha que tem vários ingredientes importantes, como a betaína, glicerina, mistura de aminoácidos, resveratrol e extrato de plâncton. Então, aqui, ó, vejam que a Mary Kay, ela focou em quê? Né? Reparadores de barreira e proteção de material genético. O que é proteção de material genético? As células epidermais que fazem a barreira na pele, né? Elas têm um núcleo e nesse núcleo tem o DNA. Né? Isso é material genético. Quando a pele ou a epiderme ela fica danificada, isso compromete o material genético. Por que os homens são campeões de câncer de pele? Tá? Porque a barreira cutânea começa a ficar danificada, porque os homens usam coisas erradas, né? Não usam protetor solar. Isso compromete o quê? O material genético, certo? E daí é que surge o câncer de pele. Certo? Então, assim, ó, os homens têm uma estrutura de pele bem firme, né? Resistente, colágeno, fibras de colágeno, elastina resistente. O problema maior nos homens é a barreira cutânea. Então, vejam que aqui, ó, todos esses ingredientes, eles são reparadores de barreira cutânea e protetores de material genético. Aqui, ó, a Mary Kay colocou o resveratrol. O resveratrol, ele é protetor de material genético. Isso quer dizer o quê? Ele, sendo antioxidante, ele impede que os radicais livres danifiquem a membrana celular. Então, a membrana celular é que protege o material genético. Então, vejam que a Mary Kay colocou um dos ingredientes principal é o resveratrol. Né? E assim, ó, os produtos masculinos, eles têm que ter 3 características fundamentais: ativos antisseborreicos, calmantes e anti-inflamatórios. Tá? Essas são 3 características fundamentais para os produtos masculinos. Então, nós temos o limpeza, que é um limpeza adequado para tirar, porque o homem, como ele tem a pele muito oleosa, né, os poluentes, as partículas poluentes, né, elas grudam na pele. Como ele tem a pele mais grossa e mais oleosa, essas partículas, elas grudam na pele, né? Então, o produto de limpeza, ele tem que ter a capacidade de tirar, de dissolver, né? Além de dissolver o excesso de óleo, ele dissolve essas partículas que estão grudadas na pele, tá? Então, o creme esse produto de limpeza, o gel de limpeza, ele é realmente para dissolver esse excesso de oleosidade que se acumula e junto, grudado, as partículas de poluição, por exemplo, o efeito do sol. Então, tudo isso o produto tira, tá? Limpa. Outra. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta. Sim. Os ativos? Tá. Nery, o pessoal pediu para repetir os ativos que tem na linha, né? Porque são 3 produtos. O limpeza, o hidratante e o pós-barba. Não. Sim, mas os ingredientes da linha como um todo, né? Que tu a linha toda. Todos esses ingredientes têm todos os produtos, tá? A diferença é que os veículos são diferentes. Então, veículo para limpeza, veículo que é o creme de barbear e o veículo hidratante. Mas em todos eles tem
esses ativos. Então, betaína, glicerina, que são reparadores de barreira, tá? Mistura de aminoácidos, para vocês terem, os aminoácidos são como cola entre as células, então mantém as células unidas e protege também material genético e impede perda de água, certo? Aminoácidos tem por toda a nossa pele, mas especificamente na epiderme, tá? Os aminoácidos servem como uma cola entre as células. Depois temos o resveratrol, tá? O resveratrol, protetor de material genético, né? Então, protege e também estimulador de colágeno, mas principalmente protetor de material genético, certo? E depois o extrato de plâncton, que sela a pele, é o ingrediente antipoluição, impede que as partículas entrem em contato direto com a pele, tá? Então, esse é aquele conceito antipoluição, que impede essas partículas de entrarem em contato com a pele. Mary, é extrato de plâncton, né? Extrato de plâncton, isso. Uhum. Certo? Uhum. E depois, ó, nós temos o creme de barbear. Então, qual é a diferença aqui, né, gurias? O creme de barbear, ele tem duas funções. Então, antes a gente tinha a espuma de barbear e o pós-barba, certo? Agora nós temos as duas funções em um produto só. Quando aplica o creme de barbear, ele forma um filme na superfície da pele, amolece o pelo e facilita o deslizar da lâmina, certo? Quando ele lava o rosto, aí ativa o pós-barba. Contrai o poro, tá? Contrai o poro e forma um filme de proteção. Vejam, tudo isso, nenhum produto só. Então, com uma só aplicação, ele vai ter a espuma de barbear, por isso que é um creme de barbear, tá? Por isso que é creme. É um veículo creme, porque aplicou, formou o filme, amoleceu o pelo, facilitou o barbear, tá? Depois, quando molha para tirar o creme, ele faz o efeito pós-barba. Então, ele forma uma barreira protetora, ele evita as microlesões, né? Ele sela a pele sem deixar a pele oleosa, tá? Isso é Aí muito importante. não precisa aplicar de novo, né, Mary? Não, não, é uma vez só. Ele tem duas. A primeira ação é o creme para barbear. Quando molha, ele tem a ação pós-barba. Tá? Quando lavou o rosto, ele tem a ação pós-barba que contrai o poro, deixa o pelo ancorado, né? E já forma um filme de proteção, né? Na superfície, na barba, certo? Então, isso aí eu achei fantástico, né? Porque em um produto tem as duas. E é preciso explicar para os homens, né? Que isso é um conceito novo, né? Ele usar um produto só, não precisa usar duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então, isso é um novo conceito. E depois a hidratação, né? Então, a hidratação é imediata, ela é intensificada por 12 horas, e se usar de manhã e de noite, é hidratação 24 horas, né? Então, se usar de manhã e de noite, é hidratação 24 horas. E outra coisa que um complemento importante aqui, que é o filtro mineral, que eu acho mais adequado para os homens, tá? Porque o filtro mineral, quando tu aplica, ele forma filme na hora, né? Então, aplicou, não precisa nem massagear, aplicou, ele já formou filme, tá? Fica super sequinho, então acho bem adequado para os homens. Aí, assim, ó, para os homens que já têm uma pele mais madura, tá? Então, vou dar duas sugestões. Primeiro, para usar de noite, pode acrescentar, por exemplo, o gel da linha Time Wise, o gel noturno com o hidratante MK-Men, certo? É o gel noturno com o hidratante MK-Men. Ou para os homens que têm uma perda mais acentuada, né, uma pele mais envelhecida, com rugas mais marcadas, vou dizer para vocês que o creme mais potente que tem para uma pele masculina, que é mais grossa, que precisa de produtos com ativos mais potentes, é o creme noturno da linha Repair. Ele é perfeito, tá? Vocês sabem que o creme noturno da linha Repair é o creme mais potente que tem na Mary Kay, tá? Então, para reversão, ele é perfeito, tá? Para usar com a linha MK-Men e usar de noite. Preciso usar o hidratante ou só colocar o noturno da linha MK-Men? Só o noturno da linha MK-Men. Ele triplica a hidratação, então não precisa nem colocar hidratante, tá? Se usar o creme da linha MK-Men. Desculpa, o creme da linha Repair, perdão. O noturno da Repair, se não quiser, não precisa nem colocar hidratante, é só ele, tá? Ele sozinho dá conta do recado.
certo? E aí os complementos, tá? Porque o homem gosta de coisas muito práticas, né? Então, eu não sou de ficar colocando muita coisa, a não ser que ele queira, né? Mas acho que, por exemplo, a máscara de carvão, sim, dá para usar com certeza. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, os peelings químicos são os ideais para os homens, tá? O booster, por exemplo, de pH é perfeito. O homem pode botar de noite, tipo umas 2, 3 vezes por semana, tá? Outra coisa bem importante na linha masculina é que a concentração de ativos tem que ser muito maior. Por quê? Porque a pele dos homens, os ativos têm mais dificuldade de permear. Ela é uma pele mais grossa, lembram? Então, a quantidade, a concentração dos ativos tem que ser maior. Por isso, assim, ó, peelings químicos, eles funcionam melhor em pele masculina, tá? O noturno da Repair, ele funciona melhor em pele masculina, a não ser que, e para homens mais jovens, o noturno da linha Time Wise, o gel com o hidratante Nicamem, perfeito. Não sei se tem mais alguma sugestão, Rose. As minhas sugestões seriam essas. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Agora vamos para o mãos de seda, Mary. O mãos de Tá. seda sem fragrância. Então, aqui, ó, o Mãos de Seda, na verdade, assim, a gente sabe que o extra emoliente, ele dispensa comentários, né? Então, o extra emoliente, ele tem, né, várias ceras, né? É um produto que é nível farmacêutico de venda livre. O extra emoliente, ele é considerado um produto nível farmacêutico de venda livre, tá? Então, a gente já sabe de todos os benefícios desse produto maravilhoso, né? E outra coisa, ó, quando ele é aplicado nos pés, qual é a diferença, qual é o mecanismo de ação do extra emoliente, tá? Diferente de lixar os pés. O extra emoliente, quando tu lixa os pés, a pele entende que tu tá tirando e ela tem que botar. Ela tem que repor. Quando tu usa o extra emoliente, o que que ele faz? Ele amolece as células que estão sobrando, né? Então a pele entende o quê? Que é o processo natural, estão saindo células que não têm mais funcionalidade na superfície da pele. Então ela não precisa ficar produzindo mais células. Então vejam que quanto mais se lixa o calcanhar, por exemplo, mais grossa a pele fica, certo? Então, o mecanismo de ação do extra-emoliente ele amolece essas células que não têm mais funcionalidade, que a pele não precisa mais. Então, ela entende que é o processo natural. Quando tu lixa, ela entende, opa, está saindo o que precisa e o que não precisa. Preciso produzir mais, certo? É que nem o esfoliante. Quando tu usa o esfoliante, a pele entende que está tirando o quê? Está tirando o excesso, né? Então, ela não vai produzir mais, não vai ficar aquele. Tira, a pele vai lá e bota. Tira, a pele vai lá e bota. Então, o ideal é a esfoliação. Então, a primeira coisa que o extra emoliente faz é amolecer essas células que não têm mais funcionalidade, certo? E depois esfolia para tirar essas células que ela amoleceu, o esfoliante vai lá e limpa, certo? E depois, assim, ó, o esfoliante tem sílica hidratada, né, que substitui, por exemplo, esponjas, buchas, lixas, né? Então, a sílica hidratada faz um trabalho perfeito. E ela sabe que o esfoliante, que a gente diz, o segundo passo do Mãos de Seda, ele é considerado um sabonete líquido, né? Sofisticado. Ele é um sabonete. Tu pode usar até no corpo, se tu quiser, né? Se tu quiser passar no teu corpo, o corpo úmido, e tu quiser usar ele como sabonete, tu pode usar também, certo? Mary, uma coisa que E eu queria te perguntar é o seguinte, ó, a diferença do extra emoliente com cor e o extra emoliente sem cor, assim, em termos de ativos, por que um tem cor e outro não tem, e a diferença de uso, assim, por exemplo, em que pessoas a gente vai indicar para vender o sem cor e sem fragrância e o outro com cor e com fragrância, já que o extra emoliente é um dos produtos mais vendidos no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo todo, né? Mas qual a diferença dos dois? Não, na verdade, o com aroma, eu acho que assim, na verdade, o sensorial, né? Porque tem pessoas que se incomodam com qualquer tipo de aroma. Como ele é um produto nível farmacêutico, vão ter pessoas que não vão poder usar nada com perfume, correto? Ou pessoas que querem usar alguma coisa que tenha perfume, que tenha um aroma, não é perfume, né? É aroma. Aroma é quando ele tem um efeito, vamos dizer assim, que a nossa pele ela tem terminações nervosas. Sempre que tu usa alguma coisa com aroma, isso se reflete no teu sensorial, no teu, né? Então,
Na verdade, com cor, a diferença básica, a formulação é a mesma, certo? Só que tem pessoas que gostam de usar produtos com aroma. Outras pessoas não podem, são alérgicas, né? Não podem usar. Então, essa é a diferença principal, tá? O que dá a cor, né? Então, a cor diferente, assim, laranjinha de um e branquinho de outro, não é os ingredientes, porque as clientes perguntam, né? Ah, mas por que isso aqui não tem são. cor? Não, aquilo ali é adicionado algum ingrediente. Adicionado, exatamente, é o aroma que é adicionado que muda a cor, tá? E outra, para identificar o produto que tem aroma e o que não tem, né? Para identificar o produto que tem um aroma do que não tem, também muda a cor, né? Que é para se ficarem os dois da mesma cor, como é que tu vai saber? Só abrindo e cheirando. E outra coisa, Então, isso, é um especificado no catálogo extra emoliente noturno, né? E o sim. outro não, o outro é liberado. É por causa dessa cor que ele é indicado noturno? Isso ele é noturno porque que ele pode ser usado sozinho também, assim, para, por exemplo, se tu quer fazer uma emoliência maior, para colocar de noite com o calor do corpo, né? Tu tem uma ação mais intensa, mas assim, ó, o básico deles de mecanismo de ação é o mesmo, tá? É a mesma coisa. Se tu não tiver, por exemplo, o sem cor e a pessoa quiser usar e tu tem o com cor, se ela não tem nenhuma restrição a aromas, pode botar também, não tem problema. A manteiga de karité, que é um ingrediente principal aí nessa linha, né? Ela proporciona esse efeito spa que a gente chama, né? É tratamento similar a um spa. O que é spa? É fazer todo o processo. É tu limpa, tu esfolia e tu hidrata. Isso é spa que a gente considera, tá? São 3 processos: limpa, esfolia, hidrata e massageia. São 4 processos, tá? Então, isso é feito spa. É o que fazem nos spas, né? É esse processo. Então, o aroma proporciona um aroma fresco, aquela sensação de pele limpa, né? E conforto cutâneo, que hoje é o que se busca, né? O conforto cutâneo é quando tu usa um produto e ele te proporciona um sensorial de relaxamento, de desestressar, né? A pele. É isso que proporciona, né? Esses produtos com efeito spa, certo? E o creme das mãos, com manteiga de karité também, né, que é nutritiva, ele, além de ele absorve rapidamente, tá? Tem um sensorial duradouro, então ele é bem duradouro, é como se fosse uma luva transparente, e ele tem ômega 3, óleo de cártamo, óleo de damasco, óleo de girassol e alantoína. Tá pouco ou precisa de mais alguma coisinha? Vejam só que poder esse creme das mãos, hein? Nossa, manteiga de karité com tudo isso aqui, os óleos, né? Você sabe que os óleos vegetais são aqueles que recuperam a pele assim, ó, de uma forma absurda. Isso é uma tendência hoje, tá? A manteiga de karité, que é um ingrediente principal aí nessa linha, né? Ela proporciona esse efeito spa que a gente chama, né? É tratamento similar a um spa. O que é spa? É fazer todo o processo. É tu limpa, tu esfolia e tu hidrata. Isso é spa que a gente considera, tá? São 3 processos: limpa, esfolia, hidrata. Mas assim, ó, Rose, na verdade, eu fiz uma comparação assim, ó. Se tu for num spa de pés, eu fiz uma pegada de preços, tá? Então, assim, ó, se tu for fazer, e claro, respeitando as profissionais que se preparam, que investem em conhecimento, em capacitação, né? Aqui só para fazer uma comparação, para ver que o valor não é caro. Se tu for fazer um spa de pés, só o spa sem cutilagem, sem vamos dizer, outros processos, né? Manicuração, só o spa dos pés sai em torno de 80 a 120 reais. Só o spa dos pés, tá? Então, é aquilo, botar o pé de molho, fazer a massagem, fazer esfoliação, entendeu? Passar um hidratante com massagear os pés, sem a cutilagem, que chama, que é tudo separado, né? Então, só o spa dos pés claro, em grandes cidades é muito mais caro, mas eu fiz mais ou menos uma apanhada, é de 80 a 120 reais a sessão. Então, pensa quantas aplicações dá o mãos de seda? Quantas? Mas assim, ó, Rose, na verdade, eu fiz uma comparação assim, ó. Se tu for num spa de pés, eu fiz
uma pegada de preços, tá? Então, assim, Tá. ó, se tu for fazer, e claro, respeitando as profissionais que se preparam, que investem em conhecimento, em capacitação. Mas, assim, ó, uma coisa bem importante que é assim, gurias, ó, a manteiga de karité, às vezes a gente vê em vários produtos, tá? A diferença é a concentração. A concentração. Outra coisa, produtos da Lancôme, por exemplo, tá? Em quase todos os produtos tem manteiga de karité com concentrações altas. A mesma Baratinho, coisa que os e produtos baratinho, né, Nelly? Baratinho. exatamente, entendeu? Então, a concentração, manteiga de karité pode ter em vários produtos. A concentração é que a combinação de ativos, a concentração é que faz diferença, tá? Tá, beleza. Então tá, Nelly, muito obrigada, uma salva de palmas. Obrigada, meninas. Obrigada, obrigada. Beijo, obrigada, amor.